muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre lúpus, um tema bastante pedido aqui no Consulta ao Doutor. Quem vai tirar as nossas dúvidas é o médico reumatologista, professor de reumatologia da Unifesp, Dr. Jamil Natur. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje, para atender a vários pedidos aqui nas nossas redes sociais, a gente vai falar sobre lúpus. Aproveita para participar pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Pode falar conosco ao vivo, deixar sua pergunta com a produção também, que ela chega até mim e a gente responde ainda durante este programa, durante este bate-papo. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor. Todos os dias a gente se compromete a colocar o tema do programa por lá. Comente fazendo a sua pergunta, você também pode escrever na linha do tempo ou mandar a sua mensagem particular. Lembrando, quando você quiser perguntar, mas não quiser ter a sua identidade revelada, não tem problema, manda a mensagem particular e nessa mensagem me avisa que você não quer, você não quer que eu diga o seu nome, de onde você fala, não tem problema. O importante é você esclarecer sua dúvida, é uma oportunidade aqui que você tem de receber uma orientação de especialista, né? Então, fique à vontade para mandar o seu questionamento, curta e compartilhe a minha página facebook.com/Denise Luque, do jeitinho que está escrito aqui na sua tela, que eu vou ficar muito feliz de ler os seus recados, os comentários também. Respondo na medida do possível e cada vez que vocês me mandam as sugestões de temas, eu sempre anoto e a gente vai trazendo um especialista para falar sobre o assunto. Mas fiquem ligados, muitos dos temas que são pedidos diariamente, a gente já fala bastante aqui no Consulta ao Doutor, mesmo que este não seja o tema do programa. Então, a gente acaba falando sobre os assuntos de maneira, num tema mais genérico, a gente acaba falando sempre sobre os assuntos que são bastante pedidos aqui no Consulta ao Doutor. Hoje a gente traz um tema bem específico, que é o lúpus. Muitas pessoas mandam mensagens, pedem para que a gente fale sobre isso, muitas pessoas querem saber, parece que é algo pouco falado ainda na mídia, né? Então a gente vai dar esse espaço aqui para que a gente possa conversar sobre esse assunto durante essa tarde inteira. E hoje quem tira as nossas dúvidas e fala tudo sobre o lúpus é o Dr. Jamil Natur. Ele é médico reumatologista, professor de reumatologia na Unifesp. Doutor, obrigada por ter vindo. É um prazer te receber aqui. Eu também fico feliz em poder esclarecer a população. Olha, são muitas as perguntas. Aliás, quero aproveitar, abrir esse programa mandando um beijo para Vânia, que é a mãe da Vamile, que é minha jovem aprendiz aqui do Consulta ao Doutor. Vânia, um beijão para você. Espero que a gente possa te ajudar esclarecendo tantas dúvidas aqui no programa de hoje. Então, um beijo para você. Mostra, Vamile. Temos uma mãe orgulhosa do outro lado da tela. Essa é a nossa ajudante aqui, nossa jovem aprendiz, uma querida. Aprendendo bastante também com a gente, né, Vamilinha? Um beijo pra você. E pra sua mãe que tá assistindo, sempre assiste a Consulta ao Doutor. Espero que a gente consiga passar bastante informação aqui hoje. Doutor, vamos começar então falando sobre lúpus. Eu recebo muitas mensagens, né? Me parece que é difícil de encontrar o especialista. Eu não sei se é difícil na rede pública chegar até o reumatologista, encontrar esse caminho e ter um diagnóstico bem feito dessa doença. Eu vejo tantas pessoas, às vezes, até confundindo lesões de pele muito mais comuns, tipo uma rosácea, que a gente fala bastante aqui também com dermatologistas, em fóruns na internet, com dúvida se é rosácea, se é aquela lesão de asa de borboleta no rosto, se é do lúpus, se não é, né? Então, me parece que não é algo muito fácil de se diagnosticar. Me corrija se eu estiver errado e explica pra gente, afinal, o que é lúpus. Bem, o lúpus é uma doença autoimune, então, como muitas doenças autoimunes, ela decorre
do fato do nosso sistema imunológico, que devia nos defender de agressões externas, passar a não reconhecer partes do nosso próprio organismo como sendo nossas e passar a nos autoagredir. Então, isso é a definição de qualquer doença autoimune. O lúpus é uma doença em que esta autoimunidade agride diversos órgãos e diversos tecidos. Na verdade, nós temos dois tipos de lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença sistêmica e que pode acometer qualquer parte do organismo. E também existe um tipo de lúpus que é restrito à pele, que é o lúpus cutâneo, em que o indivíduo tem apenas lesões cutâneas e não tem lesões viscerais, que a gente chama ou de órgãos. O lúpus que é mais, digamos, perigoso pelo eventual acometimento de órgãos internos é o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico, ele pode acometer praticamente qualquer órgão do nosso corpo e os órgãos mais frequentemente acometidos são a pele, em que 90% dos pacientes têm acometimento cutâneo, né, e algumas lesões são típicas da doença e outras são menos típicas. Também é muito acometido as articulações, então também cerca de 90% dos pacientes têm acometimento articular, com dores e inchaços articulares, então com artrite, geralmente em várias articulações, isso também é muito frequente. Outros acometimentos são menos frequentes, mas alguns ainda assim bastante frequentes, como por exemplo o acometimento renal. O indivíduo pode ter uma nefrite pelo lúpus, isso é uma coisa mais séria, ele pode ficar com a pressão alta, por exemplo, o rim pode não funcionar muito bem, pode ter acometimento do pulmão, do sistema nervoso central. É uma doença sistêmica, ela pode acometer um monte de órgãos. Isso não quer dizer que ela necessariamente e obrigatoriamente vai acometer todos esses órgãos em todos os pacientes. Tem pacientes que têm a doença na forma mais grave e outros na forma mais benigna. Dá para, de alguma forma, a gente vai chegar até o tratamento, a gente vai caminhar nesse sentido do bate-papo, mas a gente não tem cura, né? Então, mas como é que a gente barra esse avanço? Então, como é que a gente faz algo que, a princípio, a gente não sabe se é leve ou se é mais grave, né? Como é que a gente dá para barrar o avanço dessa doença com tratamento bem feito? Claro, na verdade a gente não deve confundir a falta de cura com a falta de tratamento, né? Então a doença tem tratamento, apesar de não ter cura. E o tratamento pode controlar a doença e às vezes controla de maneira plena, podemos dizer assim. A gente diz que o doente está em remissão e não em cura. E os pacientes em remissão, eles podem ter uma vida absolutamente normal. Então, existem pacientes lúpicos que continuam trabalhando, que continuam tendo uma vida absolutamente normal. Depende do grau, da gravidade da doença e do bom controle também. Então, é fundamental o bom controle. Agora, também é fundamental o diagnóstico precoce. Eu acho que a gente não tem como prevenir o lúpus, né? O indivíduo que vai ter lúpus, ele não tem como evitar isso, mas ele pode fazer o diagnóstico precoce. Feito o diagnóstico precoce, o tratamento seria instituído rapidamente e dessa maneira, então, a gente teria menos sequelas e menos acometimentos irreversíveis. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Um médico neuroreumatologista deveria, em tese, desconfiar da possibilidade do indivíduo ter essa doença e fazer uma triagem ou com alguns exames ou encaminhando o paciente para o especialista. Uma vez que o diagnóstico tenha sido estabelecido ou que exista a suspeita desse diagnóstico, o paciente deve ir ao reumatologista, que é o especialista que está preparado para conduzir esses casos. Claro que, às vezes, o acometimento por ser de muitos órgãos e sistemas exige a contribuição também de outros especialistas em casos específicos, né? Então, se o indivíduo tiver um acometimento do pulmão... Sim, aí precisa ir acompanhando com cada especialista, dependendo do órgão que for acometido. Agora, você fala de uma vida normal, de continuar trabalhando, né? A gente vai chegar lá também, porque, lógico, aqui hoje o tema é de saúde, não é um tema jurídico. Quando a gente fala dos temas jurídicos, a gente sempre aborda aqui algumas doenças que podem afastar as pessoas do trabalho, mas o ideal, eu sempre falo e tomo isso por mim, a gente não gosta de ficar em casa passando mal, sofrendo, doente. A gente gosta de se manter em atividade, porque isso, inclusive, esparece, né? Então, antes de eu chamar a nossa repórter, que já está pronta, vai trazer hoje informações para a gente de diabetes e também sobre o lúpus, e estou sabendo que ela vai assistir ao programa inteiro aqui hoje, que vai ficar ligada, porque, olha, são poucas informações que a gente tem sobre lúpus, né? A gente, às vezes, até quando conversa com o reumatologista, esbarra aí no lúpus, mas
precisamos de um programa inteiro para falar sobre ele. É uma doença que merece uma hora e meia de programa para que a gente possa falar sobre isso, né? Você fala sobre o trabalho, sobre se manter em atividade, né? A gente vai chegar lá, mas o ideal é que nesse tratamento seja dada a esse paciente qualidade de vida. Claro. Né? Isso é fundamental. Então, o lúpus ele tem algumas particularidades que vale mencionar. Primeiro que ele é uma doença da mulher jovem. Então, é uma doença que acomete, na maior parte das vezes, mulheres em plena fase ativa da vida. Então, sobretudo as mulheres na idade fértil. Né? Então, tem mais lúpus mulher na idade fértil. Tá. Cerca de 90% dos lúpus são mulheres e apenas 10% são homens. Perfeito. Então, é uma doença muito séria no sentido de qualidade de vida e quantidade de vida e de produtividade da pessoa também. Perfeito. Então, é importante que a gente valorize isso. O lúpus acomete cerca de 0,1% da população. Não é uma parcela grande da população, mas é uma doença crônica e progressiva e que vai ficar lá para sempre. Então, apesar de ser 0,1% da população, é muita gente, 0,1% da população. Perfeito. Doutor, quem assiste sempre sabe, eu tento trazer o mais próximo de um lado humano, assim, porque às vezes a gente olha, você pode, para o médico isso é comum, mas você tem notícia que alguém tem lúpus, por exemplo, o nosso pensamento não pode ser, ai, coitado, coitada, tem lúpus. Lúpus pode acometer qualquer pessoa, né? Lúpus pode acometer qualquer pessoa e o mais importante é que aquela pessoa seja bem cuidada e bem tratada para que ela volte a ter uma vida normal e ninguém precisa ter pena de um lúpico, na verdade ele precisa ter apoio, né? A pessoa precisa ser apoiada como qualquer paciente doente. O tratamento bem feito, na maior parte dos casos, controla a doença. Claro que a gente sempre ouve falar dos piores casos. Eu sempre digo que a notícia ruim corre mais rápido que a boa. Sim. Então, se tiver um paciente lúpico com a doença plenamente controlada, ele anda na rua e ninguém imagina que ele tenha lúpus, ele vai trabalhar, ninguém imagina que tenha lúpus e ninguém pergunta. E quando vê uma pessoa com um aspecto mais adoentado, aí se pergunta e aí você parece que a doença é sempre daquele jeito ruim. Isso não é verdade. Existem pacientes com a doença mais grave e outros não. Uma grande parte das vezes a doença se agrava por falta de tratamento. E a falta de tratamento acontece por dois motivos. Por falta de acesso ao tratamento, então realmente tem gente que não consegue chegar no médico que precisa ou ter acesso aos remédios que precisa, e também muita gente não se cuida como deve. Então, a gente tem dois problemas em relação a fazer o tratamento adequadamente. As pessoas podem não ter acesso, ou elas, por falta de consciência a respeito da eventual gravidade da doença, elas não tomam os cuidados e não seguem as orientações necessárias. E olha que, dadas as devidas proporções, né? Por exemplo, um diabético que não se cuida também tem as suas consequências. A nossa repórter deu dados alarmantes aí, inclusive, que levam a hábitos ruins, então não controlar, não ter um diabetes compensado, levam a pessoa à morte. Então, da mesma maneira, acontece com outras doenças. Na verdade, toda doença crônica exige que o paciente tenha uma coisa que nós chamamos de enfrentamento de doença. A gente divide os pacientes em enfrentadores e não enfrentadores. Os doentes que são enfrentadores são aqueles que sabem ter o comportamento adequado frente à doença. Ou seja, ele é um bom gerente de doença. O indivíduo que consegue cuidar bem da sua própria doença é um indivíduo que vai evoluir melhor em relação aos outros. E para isso o indivíduo precisa de duas coisas para ter enfrentamento. Ele precisa de conhecimento e ele precisa de equilíbrio emocional. Então o indivíduo, se ele não tiver uma das duas coisas, ele pode não saber se cuidar ou não se cuidar adequadamente e evoluir mal. Como é que você faz o diagnóstico, doutor? Então, a princípio está tudo bem, né? O diagnóstico ele é basicamente clínico. Tem alguns exames que ajudam bastante, né? Existe também uma certa fantasia de que em relação às doenças reumáticas eu faço alguns exames para saber se eu tenho reumatismo e se os exames derem negativos eu não tenho reumatismo. Na verdade, nós temos mais de 100 doenças reumáticas e lúpus é uma delas, né? No lúpus até os exames acabam tendo uma importância maior que em outros, mas na grande parte das nossas doenças os exames não ajudam em nada. No lúpus, a primeira coisa é a suspeita clínica. Se o indivíduo tiver uma lesão de pele, sobretudo se for uma lesão que surge ou piora com a exposição solar, quer dizer, uma lesão que a gente chama de fotossensível. Se o indivíduo tiver dores articulares, sobretudo se aquelas dores elas estão acompanhadas de inchaço articular, né? Essas são pistas que fazem a pessoa procurar o médico.
Indo ao médico, eventualmente pode ou não, dependendo do tipo de acometimento, ser constatado, por exemplo, a pressão alterada. O indivíduo tem a pressão alta. Então, a gente vai juntando coisas clínicas que fazem suspeitar da doença. Claro que o indivíduo que tem muitos e diversos acometimentos clínicos, basta o quadro clínico para a gente fazer o diagnóstico. Mas tem indivíduos que não têm todos os acometimentos clínicos de uma vez e, sobretudo, no começo da doença, nem todos os acometimentos estão ainda presentes. Então, eles vão passando, como a Jéssica falou, nossa repórter, a pessoa nem sabe que tem lúpus. E os acometimentos vão se somando. Tá. Então, o indivíduo pode ter, num primeiro momento, por semanas ou meses, apenas, por exemplo, uma fotossensibilidade cutânea. E depois ele pode, durante algum tempo, ter dor articular adicionada a isso, ou começar com dor articular em uma junta que depois se espalha para outra. De qualquer forma, são sinais que devem levar o paciente ao médico, independente da suspeita de lúpus ou não. Claro que a causa mais frequente de artrite não é lúpus, mas o indivíduo que tem artrite precisa do médico. E se for a artrite o primeiro acometimento, dentre os diagnósticos diferenciais que o médico vai fazer, um deles vai ser lúpus. E o médico vai tentar juntar aquela artrite com, eventualmente, outros sinais e sintomas que, por vezes, o paciente nem se deu conta. Por exemplo, o doente pode não saber que está hipertenso, o médico que vai constatar isso na consulta. Agora, por que existe não um estigma, mas por que existe tanto peso em torno do lúpus, doutor? Na verdade, o lúpus eritematoso, antes do surgimento do corticosteroide, do corticoide, a expectativa de vida do lúpus era muito curta. Feito o diagnóstico de lúpus, isso até a década de 50, o indivíduo ia morrer em poucos anos. Isso há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Então, mas o estigma ficou. Então, na verdade, a gente tem tratamentos que evoluíram muito nos últimos 70 anos, mas a ideia antiga de que se eu tiver lúpus eu estou fadado à morte, ela ficou um pouco no inconsciente coletivo. Depois do surgimento do corticoide, o lúpus mudou a sua história e, além do corticoide, surgiram outras modalidades de tratamento que fizeram com que o paciente lúpico pudesse controlar a doença e ter uma vida eventualmente normal e, sobretudo, sem sequelas. O acometimento da doença, ele é um acometimento que deixa cicatrizes, sequelas, dependendo do local acometido. Por exemplo, se o indivíduo tiver uma lesão cutânea muito forte, muito inflamada e até profunda na pele, depois que aquela lesão é controlada, entre aspas, depois que aquela lesão sara, pode sobrar uma cicatriz. E, por exemplo, se a lesão for no rosto, ele pode ficar com uma mancha no rosto. A mesma coisa pode acontecer no rim. O indivíduo tem uma inflamação no rim decorrente da doença e depois que aquela inflamação vai embora porque ela foi tratada e controlada, pode sobrar uma sequela e o rim pode não funcionar na sua plenitude. Isso pode ser tão grave que o rim pode não funcionar e o indivíduo precisar de uma diálise, por exemplo. O acometimento, ele avança se não for tratado e dependendo do órgão que é acometido, a gente vai ter uma sequela. Então, a gente vê pacientes lúpicos com problemas muito diversos. A gente pode ter um paciente que evoluiu mal fazendo diálise ou até transplante de rim, outro doente que evoluiu mal tendo um AVC, um derrame, porque na verdade inflamou o cérebro, né? E outro paciente que tem só dor nas juntas, ou outros que tem só lesão cutânea, ou alguns que têm vários desses acometimentos ao mesmo tempo. Por isso que é importante, quanto antes de diagnosticar, começar a fazer o tratamento. Que a gente vai evitar sequelas. Porque aí você fica sob controle, né? Muito melhor do que um pensamento que é cultural nosso, de olha, se tá tudo bem, não vou no médico não, porque você vai acabar encontrando, vai mesmo. Se tem um problema, vai encontrar. Mas é melhor que encontre e a gente trabalhe para não ter essas sequelas, né? Eu costumo chamar essas pessoas que fingem que não está acontecendo nada, eu digo que eles têm síndrome do avestruz. Eles enfiam a cabeça no buraco e não enxergam o perigo, acham que o perigo não existe, né? Então, na verdade, um paciente que tem dores articulares ou a pele manchada, ele tem que ir no médico. Um paciente com diagnóstico de lúpus, ele deve fazer as consultas de rotina e, eventualmente, fazer uma consulta extra. Não adianta ele ficar fingindo que não tem nada. Às vezes, ele não está sentindo nada, mas a doença está avançando porque ele não está fazendo o controle adequado. Então, o retorno frequente ao médico, de acordo com a necessidade, claro, mas um paciente lúpico, ele tem consultas periódicas que devem ser feitas, independente dele estar se sentindo bem ou não. Perfeito. Você falou desse acompanhamento, independente se a pessoa está se sentindo bem ou não, isso é ótimo. Agora, se a gente parar para pensar, acomete mais mulheres, né? E as mulheres têm menos medo de procurar o médico. É verdade. Então, de certa forma... Elas vão mais ao médico.
toda mulher vai pelo menos no ginecologista uma vez por ano. Sim. Então, muitas vezes o ginecologista pega esse... Muitas vezes é para o ginecologista que ela conta pela primeira vez que está com algum sintoma, mas pode ser para qualquer médico. Ela pode contar para o oftalmologista que vai suspeitar de alguma coisa estranha e dar um encaminhamento. Então, claro, buscar ajuda é fundamental para o tratamento. Quando a gente fala de lúpus, a gente pensa no sol, né, na exposição solar. Vale somente para quem tem as lesões na pele, então aquele lúpus que afeta a pele, ou mesmo para o outro, que é o sistêmico, isso. Também o sol prejudica. Na verdade, o lúpus sistêmico, nos pacientes com lúpus sistêmico, 90% deles têm acometimento de pele. Ah, entendi. Então, mesmo quem tem o lúpus na forma sistêmica, que é a doença que o reumatologista mais cuida, a forma cutânea, muitas das vezes, é cuidada pelo dermatologista ou pelo reumatologista. Mas a sistêmica que vem para o reumatologista, 90% desses pacientes têm acometimento cutâneo. Então, o acometimento cutâneo é frequentemente presente e a maior parte dos pacientes lúpicos, eles pioram com exposição solar. Claro que na medicina não é 100%, tem paciente lúpico que eventualmente se expõe ao sol um pouco mais e acaba não tendo acometimento. Mas a maior parte dos pacientes, a lesão cutânea é bastante dependente da exposição solar e a gente orienta para a maior parte deles, sobretudo para aqueles que têm lesão, que eles se protejam do sol e faz parte do tratamento o uso de filtro solar, por exemplo. Então, o paciente lúpico é um paciente que passa filtro solar todo dia, que quando vai ter que sair num lugar que tem sol, ele usa manga comprida, usa sombrinha e que ele tem que evitar o sol. Acometimentos cutâneos muito graves, por vezes, a gente tem que restringir muito a exposição solar e isso pode ser uma coisa, entre aspas, muito incapacitante. Não sai a luz do dia, por exemplo. Mas não é só o sol, né? A luz ultravioleta de um modo geral. Então, por exemplo, lâmpada fluorescente não é bom para lúpico. Isso às vezes é um problema no trabalho. A pessoa trabalha no escritório, em tese não tem problema com o sol, mas tem uma lâmpada fluorescente bem em cima da cabeça. E às vezes é complicado trocar aquela lâmpada por uma lâmpada que não é fluorescente. E só o protetor não resolveria nesses casos? O protetor ajuda, mas você ficar exposta à luz e passando o protetor o tempo todo, quer dizer, o ideal seria que aquela lâmpada fosse trocada e que mesmo assim passasse o protetor. Claro que tem indivíduos que são mais sensíveis e outros menos sensíveis. A gente tem pacientes, por exemplo, que quando ficam muito expostos ao computador, por exemplo, tem luz ultravioleta do computador, pode aparecer um pouquinho mais de mancha na pele. Então, pode usar uma tela de proteção no próprio computador, né, e passar o filtro solar para usar o computador. Quer dizer, a exposição à luz, o grau de exposição que cada doente pode se submeter é muito variável e a gente olha isso individualmente. Cada um vai entendendo o que vai provocando. Infelizmente, não dá para ser de outra forma, acho, né? Mas, de um modo geral, a regra é proteja-se do sol. Tá. Eu sempre trago muito assim, qualquer pessoa pode ser afetada pelo lúpus, e você falou de uma idade, né? Então, na idade em que a mulher está em maior atividade, né? Então, eventualmente, essa mulher não tem filhos ainda. Isso é uma história bem interessante. A gente fala sobre gravidez e lúpus. Na verdade, o lúpus não impede que a mulher engravide, mas a gente aconselha as pacientes lúpicas a não engravidarem se a doença estiver fora de controle. Perfeito. Então, é muito importante que a doença esteja controlada, né? Porque você ficar grávida com um problema grave acontecendo em paralelo, isso torna a gravidez de alto risco. Além disso, geralmente, durante a gravidez, a doença não se aflora de uma maneira tão grave. Quer dizer, o indivíduo, geralmente, durante a gravidez, não piora muito a doença. Claro que tem pacientes que pioram, mas é muito comum o doente dar uma piorada depois do parto. Então, uma paciente lúpica grávida é o que os obstetras chamam de gravidez de alto risco. Ela vai ser olhada mais de perto pelo obstetra do que uma paciente grávida qualquer e vai ser olhada pelo reumatologista mais de perto do que uma lúpica qualquer. E claro, aí depende do histórico da pessoa. Se, por exemplo, a pessoa já teve um acometimento grave e teve um AVC e uma sequela de AVC. Como é que é isso para uma mulher querer engravidar e não só engravidar? A gente tem que imaginar que aquela mulher vai ter que criar aquele filho. Então, tudo isso tem que ser considerado dependendo de cada caso. Entendi. Depende do desejo da mulher de ter filho, se a mulher já tem outros filhos ou não. Isso é discutido com cada paciente. Mas é uma coisa que a gente sempre leva em consideração e sempre a gente fica muito alerta, porque são mulheres em idade fértil.
Muitas das vezes elas não estão pensando em engravidar, não é um bom momento para engravidar, mas a gente tem que falar sobre anticoncepção com elas. Tá. Porque elas podem engravidar inadvertidamente e aí elas têm uma gravidez no momento inadequado. As lúpicas podem ter filhos, mas isso deve ser discutido com o médico e tem que ser no momento certo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das fases, então, pós-diagnóstico. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, eu fico imaginando, ninguém quer ter o diagnóstico de nenhuma doença, doutor. Nenhuma. Nem a mais simples que você consegue tratar em uma semana. Claro. Ninguém quer ter o diagnóstico de uma doença. Quando você fala de uma doença que não tem cura, é difícil também, porque até você fazer a pessoa enxergar que apesar de não ter cura, e aí você cita tantas outras doenças que também não tem cura, e que ninguém fica, obesidade, os especialistas dizem aqui que também não tem cura, né? O obeso tem sempre que lutar contra a doença, é uma doença. Então a gente fala de diabetes, hipertensão, né? Que precisa de remédio, que em determinadas fases da vida é mais difícil de você fazer esse controle. Quando você tem diagnóstico de lúpus, eu fico imaginando a parte psicológica. Vou falar das mulheres porque acomete mais mulheres, né? Então, eventualmente você já não está numa fase boa, às vezes pegou numa fase em que no seu trabalho não estava legal, né? Então, já estava fragilizado e aí teve o diagnóstico. Como que você divide as fases disso? Eu fico imaginando o especialista dando esse diagnóstico para a paciente e, ao mesmo tempo, dando apoio para ela ali. Às vezes ela está sozinha, vai receber esse diagnóstico e ela que vai contar para a família quando chegar em casa. Começa a comentar, que eu sei que isso dá muito pano para manga. Começa a comentar essa história das fases enquanto eu me preparo para dar um recadinho e depois a gente continua falando sobre isso. Tá bem. Então, na verdade, quando a gente olha para o aspecto emocional das pacientes lúpicas, a gente pode olhar de duas maneiras. Em primeiro lugar, a própria doença pode levar a uma coisa que a gente chama de acometimento psiquiátrico. O indivíduo pode ter um distúrbio de comportamento decorrente da doença orgânica, independente dele ter problemas emocionais. Então, o paciente pode ter acometimentos que parecem primariamente psiquiátricos, que na verdade estão ligados ao lúpus. Isso faz parte do acometimento do sistema nervoso central, que pode acontecer no lúpus eritematoso. Além desse acometimento da própria doença, como qualquer doença crônica e que eventualmente possa ser grave, o indivíduo pode ser afetado emocionalmente e ele aí vai estar fragilizado pela doença. Fragilizado pela doença, e dependendo de quem é esse indivíduo, do seu histórico pessoal e até de como ele está emocionalmente, e de outras doenças psicológicas ou psiquiátricas que ele já tenha, ele pode ter um desequilíbrio emocional. Então, se for um indivíduo, por exemplo, que já é deprimido, ele pode piorar a depressão. Ou um indivíduo que pode ficar deprimido por causa da notícia de uma doença dessa. Então, o aspecto emocional tem que ser olhado e bem de perto, sobretudo porque se o indivíduo não estiver emocionalmente bem, ele pode também não fazer o melhor para se cuidar e não ter o melhor em relação ao seu tratamento. Perfeito. Já a gente volta a falar sobre isso. Quero saber se é mito ou verdade que quando a pessoa já está com o sistema imunológico mais defasado, então, que a pessoa já está, ou por razões psicológicas que vão se somando aí, fazendo com que a pessoa fique mais fragilizada, se a doença pode achar uma brecha de se manifestar. Ou se é mito isso, que a doença se manifestaria mesmo se a gente estivesse com o sistema imunológico perfeito, tá? Eu deixei pergunta aqui, será mito ou verdade, né? Então, que quando o sistema imunológico de alguém está enfraquecido, se o lúpus se aproveita para acometer aí a saúde da pessoa. Então, teoricamente, a gente deveria sempre ter o sistema imunológico fortalecido para que nenhuma doença como essa possa nos afetar. Mito ou verdade? É mito, porque na verdade o que acontece é que o sistema imunológico de um paciente lúpico, ele está exacerbado. Só que ele está exacerbado fazendo uma coisa que é ruim para o nosso organismo. Então, o sistema imunológico está, digamos, hiperativado, fazendo um trabalho ruim. E isso causa doença. Então, é um sistema imunológico hiperativado. Mas, do ponto de vista de defesa, a defesa é diminuída. Por quê? Porque esse sistema imune está fazendo um monte de coisa que é ruim, as coisas boas que eles deviam fazer, ele está fazendo menos. Então, o indivíduo lúpico é um indivíduo que funciona como um imunossuprimido.
apesar de ter um sistema imune ativado, naquela parte que é defender-nos das infecções, por exemplo, isso é diminuído. Então, ele funciona como imunossuprimido, ele é mais sujeito a infecções, por exemplo. Perfeito. Agora, tem algumas particularidades no tratamento do lúpus que fazem com que as mulheres, até mesmo nas fases de tratamento, não se sintam muito confortáveis. É verdade que o tratamento engorda, doutor? Então, na verdade, o que acontece assim, frequentemente o paciente lúpico ele tem que usar corticosteroide. O paciente com lúpus eritematoso sistêmico usa corticosteroide. O corticoide, ele é muito importante no tratamento e muitas vezes ele salva a vida do paciente ou salva algum órgão do paciente. O uso desse corticoide, ele, apesar de ser benéfico, se ele for prolongado em doses altas, ele pode trazer as consequências do uso prolongado de corticoide. Então, por exemplo, o corticoide geralmente aumenta o apetite. Então, uma paciente lúpica que usando corticoide em dose alta prolongadamente pode ganhar peso porque aumenta o apetite. Tudo bem, ele também pode reter um pouco de líquido, a pessoa inchar um pouquinho, mas a pessoa engorda mesmo porque come, porque tem mais apetite. Além disso, o uso muito prolongado em doses altas pode levar ao surgimento de estrias, pode fazer com que a pessoa fique mais gordinha, com estrias. Então, uma mulher na idade fértil fica menos bonita. Claro que o uso do corticoide em doses altas e prolongadas geralmente são naqueles pacientes que têm a doença na sua forma muito grave ou naqueles doentes que o tratamento não está sendo bem feito, ou porque o próprio doente não adere ao tratamento, ou porque ele não tem acesso. Porque o tratamento frequentemente começa pelo corticoide, mas se ele é bem feito e as drogas se sucedem de maneira adequada, o doente vai usar menos corticoide ao longo da vida. O indivíduo mal cuidado é aquele indivíduo que mais vezes vai precisar de corticoide em doses mais altas. Então, o corticoide, apesar de ser uma droga muito boa e muito efetiva, ela é usada com cautela. E nós temos outros medicamentos que são associados ao corticoide frequentemente que permitem a redução da dose do corticoide ou, eventualmente, até a sua retirada. Então, a indicação desses tratamentos associados é que ajuda bastante o paciente a longo prazo. Frequentemente, esses tratamentos são drogas imunossupressoras, porque se esse sistema imune está muito ativado, produzindo anticorpos que não devia, nós vamos lá diminuir a ativação desse sistema imune, então a gente usa drogas imunossupressoras. Essas drogas imunossupressoras, quando bem sucedidas, permitem a diminuição do uso do corticoide até a retirada do corticoide. Só que o indivíduo fica mais imunossuprimido. Então, o paciente lúpico, pela doença e pelo tratamento, ele é uma pessoa mais sujeita às doenças infecciosas. Por exemplo, agora em épocas de H1N1, o lúpico é um paciente que ele é vacinado. Então, aquela moça de 30 anos que não tem direito à vacina porque ela é uma moça de 30 anos. Tem lúpus. Mas se ela for com uma cartinha do médico, doença crônica lúpus, o posto de saúde, a unidade básica vai vaciná-la porque ela é uma pessoa mais suscetível. Você tocou na questão da vacinação, da gripe, excelente. Então, mas eu não estou no grupo, mas tem a doença crônica, eventualmente precisa levar uma cartinha, acredito eu, né? Realmente, como você falou, é importante vacinar. A gripe, o H1N1, numa pessoa que já tem um comprometimento e já tem a doença lúpus, mais grave, né? Claro, como é um paciente imunossuprimido, toda vez que tiver a doença, tem mais chances de ter as complicações graves da doença. Então, pacientes lúpicos são os pacientes que têm uma porcentagem maior de pessoas que complicam e que até morrem por causa da doença. A gente teve alguns casos de pacientes acometidos por febre amarela ou por lúpus ou por gripe que morreram. Mesmo nessa epidemia agora teve casos de lúpus que morreu por ser um paciente imunossuprimido. Do mesmo jeito que o diabético também. Perfeito. Diabético tem mais chance de morrer numa gripe do que a população geral. Perfeito, perfeito. Agora, vamos traçar, então, tentar estabelecer qual é o tratamento. Você me falou sobre as doses que variam, né? Você falou de um acompanhamento que deve ser feito de perto, né? Eu acho que a gente pode dividir o tratamento assim. Vamos falar em tratamento medicamentoso primeiro. Legal. O tratamento medicamentoso, aquelas drogas de uso sistêmico, vão tomar por boca ou por injeção ou na veia, então frequentemente são corticoide, né? Isso frequentemente entra na vida do lúpus em grau maior ou menor, em tempo maior ou menor, e drogas imunossupressoras, como, por exemplo, a azatioprina, né? A ciclofosfamida. A azatioprina é um imunossupressor que se toma por boca. A ciclofosfamida é um imunossupressor que se toma por veia.
e que em doses mais altas, esses medicamentos são usados como quimioterápicos. Isso é uma outra coisa importante. Muito doente assusta, fala, nossa, mas eu tenho lúpus ou tenho câncer? Mas eu li a bula, e lá está escrito... Que é tratamento para câncer. Claro que nós usamos com a intenção imunossupressora e geralmente as nossas doses são muito menores que as doses usadas no tratamento do câncer. Mas são drogas que têm um risco embutido pelo seu uso, mas que são efetivas dependendo da necessidade e do órgão acometido. Benefício e... né? Custo-benefício. O indivíduo tem um acometimento grave do lúpus, a gente usa drogas mais fortes. Tem um acometimento leve do lúpus, a gente usa drogas mais fracas. Então, a gente tem lúpus, pacientes com lúpus em forma tão leve que eles usam corticoide em dose baixa por um período, usam às vezes um medicamento que a gente chama de cloroquina, que é um medicamento que não é imunossupressor de verdade, muito antigo, antigamente usado para malária, e não passa muito disso. E a gente tem pacientes... Mas usa sempre? Por anos, geralmente, ou sempre. E, no entanto, a gente tem indivíduos que têm acometimento de órgãos nobres, como o sistema nervoso central ou o rim. Esses pacientes acabam usando, por exemplo, a ciclofosfamida, que é uma droga imunossupressora. Além disso, agora surgiu também uma categoria nova de medicamentos, que são as chamadas drogas biológicas. Então, tem especialmente 2 biológicos que são mais usados para lúpicos, que são medicamentos que não têm uma ação química no organismo, eles agem bloqueando alguma passagem biológica, geralmente imunológica do nosso organismo. São medicamentos que também são lançados mãos para doentes específicos. Nenhum desse tratamento é milagroso. Não adianta a gente pensar assim, olha, esse tratamento é o mais caro, deve ser o melhor. Não, esse tratamento ele é o melhor para um determinado tipo de paciente. Perfeito. Às vezes o indivíduo, para aquele doente, o melhor remédio é o mais barato. Perfeito, perfeito. Agora, olha só, quanta informação. Você falou de medicamentos novos, né? De coisas que às vezes são usadas muito antigas, mas que para um tipo de paciente funciona muito bem, né? Quem teve o diagnóstico de lúpus, às vezes, mas faz um tempinho já, eu não fui muito atrás, eu tento ficar numa boa, às vezes vou corrigir algo, afetou um órgão, aí vai atrás de corrigir ali o órgão que foi afetado. Isso é um erro, né? Esse então, é o paciente que geralmente vai mal. É o doente que corre atrás da doença e não na frente da doença. Isso. Quer dizer, se você fizer consulta periódica, você vai saber que o seu rim... né? Você vai saber que o seu rim está sendo acometido antes que ele esteja estragado, antes que você tenha alguma alteração irreversível. Além do tratamento medicamentoso também, a gente podia falar de outras coisas. Então, não podemos esquecer da pele. Então, o indivíduo tem que fazer fotoproteção, filtro solar. Geralmente, a gente recomenda filtro solar 50 ou mais, fator de proteção. Então, é uma coisa muito importante. Não esquecer que filtro solar tem que ser repassado. Não adianta passar uma vez e esquecer o assunto. Então, tem que repassar a cada 4 horas, geralmente, dependendo da exposição solar. São filtros específicos? Não, na verdade, o que importa é o fator de proteção solar e a gente pede para o indivíduo usar aquele que ele se dá melhor. O lúpico é um paciente que às vezes tem mais dificuldade em acertar o filtro. Por quê? Porque a pele está inflamada, pode irritar um pouquinho mais. Mas existem muitos hoje no mercado e o indivíduo geralmente tem aquele que ele já gosta de usar e que pode ser aquele num fator de proteção adequado. Então, a fotoproteção é importante, os medicamentos são importantes, a questão da gente olhar os acometimentos, o acometimento emocional da pessoa, saber se tem a necessidade de ser encaminhado a um psiquiatra ou a um psicólogo ou eventualmente usar algum remédio, isso é muito importante, né? E fora isso, o indivíduo também tem que ser ajudado em relação a organização da sua própria vida, né? Quer dizer, o indivíduo tem uma doença desse tamanho, né? Então, como é que ele vai se organizar em relação a qual é o trabalho que eu vou fazer? Será que é legal para um lúpico, por exemplo, ter um trabalho que é da meia-noite às 8 da manhã e ele não dormir direito? Ou será que ele planeja ter 3 filhos? Ou como é que vai ser o emprego dele? O indivíduo tem que ser ajudado e ser orientado em relação às decisões que ele vai tomar daí para frente. Já a gente fala mais sobre isso. Como eu falei, ninguém gosta de ficar em casa, ninguém gosta de ficar doente, né? Então, se mantém em atividade, se a doença está controlada, também pode fazer, eu entendo, às vezes que pode até fazer parte do tratamento, porque está acompanhando e está em atividade, você acaba não dando espaço para pensar
na doença, né? Já eu volto para a gente falar sobre esse assunto. Pode não ser tão simples quanto eu tô falando aqui, né? O doutor vai explicar. Já ele fala da importância de quando há necessidade buscar o acompanhamento com o psiquiatra ou às vezes o psiquiatra indica o psicólogo e que é importante. Aí eu deixo uma pergunta, o doutor responde daqui a pouco. Nas fases da vida, às vezes tem uma mudança brusca, o fim de um relacionamento, né? A gente fica mais ou menos estressado. Nessa fase do mais estressado, de maior estresse, quem tem lúpus pode dar brecha para a doença crescer? Já você me fala, porque a gente sabe que a gente fica, mesmo a pessoa que não tem lúpus, fica pior sempre quando está estressado ou muito nervoso. Já o doutor explica pra gente, não sai daí não, a gente volta já. Nós estamos de volta. O tema de hoje é lúpus. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Jamil Natur. Ele é médico, reumatologista, professor de reumatologia da Unifesp. Está esclarecendo pra gente tudo sobre essa doença. Vamos retomar então, porque olha que um programa inteiro dedicado ao lúpus e não dá tempo de responder todas as perguntas. Tem muita coisa pra gente falar aqui sobre a doença e eu acho que o principal é alertar as pessoas que estão em casa. Tem o diagnóstico, precisam correr atrás disso à frente da doença. O doutor falou isso muito bem, né? Então, vamos antecipar, né? Vamos correr atrás desse especialista. Se você ainda não encontrou o teu especialista, fazer esse acompanhamento, ainda que você esteja se sentindo muito bem, é hora de ir atrás disso, porque deixar passar o tempo, chega uma hora que depois a situação ficou muito mais grave do que deveria estar, né? Pela falta do cuidado. Eu sempre falo, tudo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, é a nossa obrigação. Doutor, vamos falar do fator estresse, então, que eu havia deixado no outro bloco. Qualquer pessoa, passa um momento que está mais estressado, não fica bom, né? O estresse, ele influencia quase todas as doenças, na verdade. Um paciente lúpico submetido a estresse, não só estresse emocional, né? Qualquer tipo de estresse. Por exemplo, a gente considera que um paciente lúpico com infecção, a infecção é um estresse. Então, o indivíduo pode ter uma infecção, ser curado da infecção e reativar o lúpus. Por quê? Porque ele foi submetido a um estresse infeccioso. Da mesma maneira, o indivíduo pode, diante de um estresse emocional muito grave, também ele pode facilitar a reativação da doença. Então, para o bom controle da doença, é importante que o estresse ele seja vigiado e controlado. Claro que o estresse faz parte do nosso dia a dia, mas existe aquele nível de estresse normal e esperado e aquelas coisas que estão acima do que qualquer pessoa tolera. Então, não é apenas o estresse emocional, qualquer tipo de estresse pode influenciar o paciente lúpico a piorar, né? Em relação ao tratamento da doença, eu acho que vale a pena eu falar aqui a respeito do que morre o lúpico, né? Isso é muito legal. Eu acho que... Primeira pergunta que o pessoal deve fazer para você é, doutor, eu vou morrer de lúpus? Ou do que morre o lúpico, né? Então, as pessoas ficam sabendo da doença e falam, puxa, eu vou morrer de lúpus. A maior parte dos pacientes lúpicos não morrem de lúpus. Então, isso quer dizer que o paciente lúpico tem que ser cuidado para outras coisas também. Então, quando o lúpus era uma doença que quase não tinha tratamento, quase todos os doentes morriam de lúpus, a gente não se importava com outros fatores, como, por exemplo, quanto está o seu colesterol? O peso está muito elevado ou a sua glicemia está controlada, porque o indivíduo ia morrer daquela doença antes que isso fizesse diferença. Agora que os tratamentos melhoraram muito, os indivíduos sobrevivem ao lúpus e morrem de outra coisa. Todos nós morreremos um dia, todos. Mas o lúpico ele tem que tomar especial cuidado com o risco cardiovascular. Então, o lúpico é um paciente que frequentemente tem um peso acima do desejado, que usa corticoide e que isso pode facilitar, por exemplo, a instalação de um diabetes, tanto o sobrepeso quanto o uso crônico de corticoide. Ele frequentemente é sedentário por causa das dores articulares, então é um paciente que junta muitos fatores de riscos cardiovascular. Então, faz parte do tratamento do lúpico a gente controlar fator de risco cardiovascular. A gente tem que ficar de olho no peso do paciente, a gente tem que controlar a pressão arterial, eventualmente controlar a glicemia, se for o caso, e manter o paciente em atividade física. Então, a gente sabe hoje em dia que o paciente lúpico deve ter uma atividade física regular e, preferencialmente, uma atividade aeróbica de baixo impacto. Isso é uma coisa importante e, na verdade, é um cuidado que a gente tem com todo paciente que tem fator de risco cardiovascular. Então, o risco cardiovascular é uma coisa que deve ser controlada. E, de outro lado, as infecções. Quer dizer, um paciente
uma paciente qualquer que pega uma infecção de urina, ela tem que rapidamente ser tratada, mas se ela for lúpica, isso tem que ser mais rápido ainda. Por quê? Porque o risco daquela infecção de urina virar uma septicemia, por exemplo, é muito maior do que num paciente que não tem lúpus. Então, ficar de olho nas infecções, fazer prevenção de infecção é fundamental e, de outro lado, controlar risco cardiovascular e fazer atividade física. Isso faz parte do tratamento do paciente lúpico. Você falou da atividade física de baixo impacto, né? Você já está falando, pensou no baixo impacto já por causa das articulações? Todo lúpico tem problema nas articulações? Alguém que está se sentindo, fazendo a atividade dela, se sentindo bem? Uma caminhada, eventualmente faz um trotezinho, é bom evitar? Na verdade, assim, a maior parte dos pacientes lúpicos que têm acometimento articular, felizmente, eles não têm um acometimento articular, digamos, deformante. 10% dos pacientes lúpicos têm deformidade articular por causa da doença e 90% não têm. Eles têm mesmo alguns períodos de dor e inflamação, mas na maior parte das vezes as articulações não ficam destruídas pela doença. Então, o lúpico consegue manter uma atividade física como qualquer outra pessoa, mas o que ele tem que ficar alerta? Claro que se o joelho estiver doendo, talvez não seja uma boa ideia correr, ou se tiver uma articulação fragilizada, aquela musculação tem que ser feita com cuidado. Então, o indivíduo tem que respeitar os seus limites. Tem lúpico que faz atividade física absolutamente igual a uma pessoa que não tem lúpus e outras não. Tem lúpico, por exemplo, que tem... não é incomum, por exemplo, o lúpico ter uma coisa que chama necrose óssea. Então, às vezes, pedaços de osso morrem, ou pela própria doença, ou pela exposição ao corticoide, que pode dar essa complicação, e o indivíduo morre um pedaço do osso, por exemplo, a cabeça do fêmur. Então, não é incomum a gente ver paciente lúpico com uma prótese de quadril. Esse indivíduo, se ele tiver com uma artrose de quadril decorrente dessa necrose, provavelmente não vai conseguir correr. Entendi. Então, como é que é a sua doença? A gente não pode generalizar em relação ao lúpus, né? Claro que a gente imagina que um doente que tem acometimento articular, talvez não seja uma boa ideia treinar boxe, ou talvez não seja uma boa ideia jogar vôlei. Mas ele vai poder fazer o que quase todo mundo faz. Isso é bem individual, pelo que você está falando, claro, então, né? Através da conversa com o paciente, porque também a gente tem uma variedade imensa de atividades para fazer, né? Então, tem dentro da água, as mais diversas aí que reduzem o impacto, que dá para a gente encontrar e ser frequente. Claro. Né? O que está mais documentado para lúpico é a atividade aeróbica de baixo impacto, por isso que eu falei, é onde a gente encontra mais trabalhos científicos, mostrando o benefício. E os trabalhos foram feitos nessa direção porque são as atividades físicas mais possíveis para lúpus de um modo geral e que tem a ver com controle de fator de risco cardiovascular. Então, caminhada, corrida é o que está mais bem documentado. Mas, claro, tem lúpus que não consegue caminhar ou correr porque tem uma dor numa junta e não vai poder fazer aquilo. Entendi, perfeito. Agora, você falou, na hora dos tratamentos medicamentosos, você fala via oral, muitas vezes, às vezes injeção, às vezes é na veia. Como é que isso fica determinado? Porque quando é uma injeção, a gente precisa ir ao médico ou vai na farmácia para tomar essa injeção. Quando é na veia, como é que é? Como é essa logística aí? Estou pensando em como é que você vai fazer o paciente entender que, às vezes, para o caso dele, não dá para fazer via oral a administração do remédio. Tem medicamentos que são de uso exclusivo na veia, por exemplo. Tá. Tem medicamentos que são de uso exclusivo oral, tem medicamentos que você pode fazer oral ou subcutâneo. Por exemplo, o indivíduo usa metrexate. Pode ser oral ou subcutâneo. A própria pessoa aplica o subcutâneo? Não. A própria pessoa pode aplicar, ele pode ser treinado e aplicar. E a maior parte das vezes a gente passa para subcutâneo porque o indivíduo não tem tolerância gástrica ao uso do oral. Então, são alternativas. Mas, por exemplo, a ciclofosfamida é um medicamento que a gente pode usar oral ou na veia. Na veia, geralmente é usado uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. Quando é feito na veia, geralmente é feito no hospital. Geralmente no próprio hospital que o paciente trata. Então, os hospitais têm setores que faz esse tipo de infusão em pacientes. Então, o paciente vai no hospital tomar o remédio. Então, a escolha do medicamento depende do acometimento que o doente está tendo naquele momento. E uma vez escolhido o medicamento, aí tem alguns que obrigatoriamente são endovenosos e outros que a gente pode eventualmente escolher. Às vezes a escolha também é feita por ser a melhor alternativa para o paciente. Então, o doente já tem uma intolerância gástrica, por exemplo, importante, a gente já parte direto para o metrexato subcutâneo, ou a ciclofosfamida naquele tipo de acometimento do sistema nervoso central. O que tem mais experiência mundial no uso do medicamento é endovenoso, e a gente acaba usando endovenoso. Então, quando o uso é endovenoso, geralmente é no próprio hospital.
A Maria Regina Silva, ela pede pra gente esclarecer melhor os sintomas do lúpus e... Diferente de outras doenças que a gente fala aqui, não é uma febre, né? É uma coisa mais difícil da gente tentar, porque pode acometer vários órgãos e aí você, dependendo do órgão que acometer, você tem um sintoma diferente. Mas deixa eu tentar me posicionar de acordo com uma cultura que a gente tem de, por exemplo, tô com uma dor de estômago, mas peraí que eu vou tomar um remédio aqui e vai melhorar. Tô com uma dor aqui na articulação, mas será que não é um exercício errado que eu fiz? Da gente tentar, às vezes, ficar encontrando maneiras de solucionar e tudo isso já ser um quadro de lúpus. Claro. Quem tem lúpus sabe que tem, é uma dor que grita, é uma dor que faz ir para o hospital quando tem uma crise. Como que é isso? O paciente que tem lúpus, geralmente, se ele tiver bom senso, é um cara que vai para o médico. Porque ele tem sintomas que ele não vai achar que são normais. Mas, aproveitando o que você falou, até febre o lúpus pode dar. Pode dar febre. Sem infecção. Legal. Então, na verdade, para um paciente comum que não teve um parente muito próximo com lúpus, dificilmente ele vai pensar em lúpus. Ele vai falar assim, estou doente. Olha, minhas juntas doem e incham e eu nem bati. Ou eu bati essa junta, mas está doendo e inchando essa. Olha a minha pele, eu tomei sol e ficou manchado demais. Pessoas com bom senso rapidamente notam que aquilo está muito estranho. Dificilmente alguém vai pensar em lúpus porque é uma doença rara. Diferente de certas doenças que são comuns. Hoje em dia, o indivíduo que tem dengue já pensa logo em dengue, porque ele teve 3 parentes com dengue e ele está alerta para isso. Então, o lúpus, geralmente, o doente vai no médico não pensando que é lúpus. A não ser que tenha um parente muito próximo acometido pela doença. Senão, realmente, nem... Mas o indivíduo, ele vai ter sintomas que uma pessoa de bom senso vai ao médico. Manchas pela pele, que pioram com o sol. Dores nas juntas, e as juntas estão inchadas sem eu ter batido as juntas. São jovens, né? Pessoas jovens, que a gente não espera que tenha esse tipo de coisa. E aquela outra coisa também, uma pessoa jovem está com a pressão alta. Puxa, por que alguém com 30 anos estaria com a pressão alta? Né? É para suspeitar. De que alguma coisa estranha está acontecendo. E buscar ajuda. Você falou de uma história clínica que vai te ajudar a chegar nesse diagnóstico. Quando a gente traz reumatologista aqui, o pessoal sempre pergunta, eu fiz um exame de marcador tal e tal, e deu uma alteração, deu reagente para uma coisa. E aí o médico, quando atende a gente, fala assim, isso aqui é melhor você procurar um reumatologista. Pode não ser nada, que às vezes dá uma alteração, pode ser alguma coisa, tem que procurar o reumatologista. Isso que eu falei que é um marcador, CA, não sei o que lá, alguma coisa. Não, isso é de câncer. Isso. Mas, enfim, alguns marcadores, assim, que podem dar reagentes ou não, isso tem a ver com... No lúpus eritematoso, vale nas formas dos exames subsidiários. Legal. Né? Os exames subsidiários, primeiro, a gente tem os exames gerais, porque como o lúpus pode acometer qualquer parte do corpo, a gente faz exames para avaliar essas partes do corpo. Por exemplo, eu peço um hemograma, porque o lúpus pode dar anemia. Legal. Claro que não é só o lúpus da anemia, mas pode dar anemia. Ele pode acometer os glóbulos brancos, às vezes de uma forma muito particular, ele diminui o linfócito. Nossa, quando o linfócito está diminuindo, eu penso nisso. Ele pode diminuir plaquetas, apesar de não ser só ele que faz isso. Entendi. Então, os exames gerais servem para avaliar os diferentes acometimentos que não são exclusivos do lúpus. Da mesma forma, por exemplo, que eu posso pedir um exame de urina e está alterado, eu falo, nossa, esse exame de urina é de uma nefrite. Não é só lúpus que dá nefrite. Agora, tem... Juntar tudo isso que faz o diagnóstico. Agora, tem o que a gente chama de autoanticorpos. O indivíduo que produz anticorpo contra ele mesmo, a gente pode buscar isso em exame. Os autoanticorpos são pesquisados de várias maneiras, mas é clássico no lúpus, já que todo mundo ouve falar, do tal do FAN, que é o fator antinúcleo. É o FAN. O fator antinúcleo. Tem núcleo e se é reagente ou não. O FAN é um nome antigo, na verdade, isso né? Mesmo. Fator antinúcleo é um nome antigo, porque hoje em dia a gente chama de FAN fatores que nem no núcleo estão. Né? Então, mas ficou esse nome, FAN. Esse nome FAN, ele abarca vários autoanticorpos, que eles podem ser fatores que fazem a gente suspeitar de lúpus ou até ter certeza que é lúpus. Seria um exagero ter certeza, mas quase ter certeza. O problema é assim, o FAN positivo, ele tem vários padrões de FAN positivo e vários anticorpos relacionados ao FAN positivo. Alguns acometem, eles surgem em pessoas da população geral. Por exemplo, o FAN pontilhado fino. 3% da população geral tem ele positivo sem doença. O lúpico também tem ele. Tudo bem que o lúpico tem uma porcentagem maior. Então, quando estou diante de um FAN desse,
Claro que eu sou diante de uma suspeita de lúpus e tenho um fã desse, eu valorizo. Mas se eu estiver diante de um fã desse, uma pessoa que não sente nada, eu vou dizer que aquele é um achado de exame. Por outro lado, tem padrões, tem certos autoanticorpos. Por exemplo, o indivíduo tem um anticorpo que chama anti-SM ou anti-DNA. Dificilmente alguém que não tenha lúpus tem esses anticorpos presentes. O problema é que a maior parte dos lúpicos tem ele negativo. Então, o que acontece? Quando eles são muito específicos, mas pouco sensíveis. Entendi. Então, a gente não pode ficar esperando, não. Se vier aquele anticorpo, se vier negativo, o indivíduo não tem lúpus. Isso não é verdade. Então, poucos são os anticorpos que dão quase certeza para a gente que o indivíduo tem lúpus. Porque para a maior parte dos indivíduos, esses anticorpos específicos são negativos, a gente tem outros que não são tão específicos assim. Agora, esses exames mais detalhados são de rotina, né? O médico não costuma pedir o fã, por exemplo. Então, na verdade, pedem mais do que devia. Porque o que Isso acontece? É um problema, Isso né? é um Porque problema. aí você não, o médico que está lá não é um especialista, de repente, para te dar esse Vem feedback. aquele padrão que não significa doença. Então, isso é um problema. Na verdade, diante da suspeita de lúpus, o médico deve pedir o fã. Mas se ele não tiver suspeitando de lúpus, é melhor não pedir, porque pode vir positivo e aí não vai saber. Eu tenho muitos pacientes que vêm no consultório. Eu tenho mais pacientes que vêm no consultório por causa do exame do que por causa de lúpus. Né? Entendi. Vem o doente com o exame positivo. Agora, diante da suspeita... Não faz nada com esse dado, então? Se tiver um fã positivo e o indivíduo não estiver doente, ele não está doente. Ele tem que estar doente. Se ele não estiver doente, eu não posso dizer que ele tem uma doença. A doença a gente não olha pelo exame, a gente olha pelos outros acometimentos. Entendi. Então é uma coisa importante. Agora, o fã é um exame que é pedido nesse tipo de paciente e que, na verdade, ele é acessível. Quer dizer, o SUS faz o fã. Né? Então, o mesmo paciente do SUS consegue fazer fã. E, por incrível que pareça, um dos lugares do mundo que o fã é mais bem feito é no Brasil. Este exame, ele é mais bem feito no Brasil que nos Estados Unidos, por exemplo. Quando você olha, a maior parte dos lugares, claro que nos Estados Unidos tem lugares de excelência, mas aqui no Brasil existe um consenso de como fazer um fã. Todo mundo que trabalha com laboratório pratica e faz daquele jeito que deve ser feito. Então é um exame que está sendo feito cada vez melhor no nosso meio. Claro, só que ele tem que ser bem interpretado. Os outros exames são muito importantes. Então, por exemplo, se eu suspeito no acometimento do sistema nervoso central, eu posso querer uma ressonância magnética ou um exame do líquor. Quer dizer, qual o exame que o médico vai pedir? Depende da consulta. Isso é uma coisa importante. Então, tem assim, esse exame eu faço sempre, para todo mundo. Mas, frequentemente, o indivíduo faz hemograma, porque ter acometimento do sistema sanguíneo, hematológico, é muito comum. O indivíduo faz exame de urina, porque ter nefrite é muito comum. Aí você pediu todos esses exames, o paciente está lá na sua frente, você pediu esses exames, ele foi para casa, fez. Aí ele abriu os exames e não viu alteração nenhuma. Ele não volta mais. Não significa que ele não está doente, porque nos exames não houve nenhuma alteração. Então, precisa voltar e é você quem vai dizer que tratamento vai ficar estabelecido e se você chegou ao consenso... Sobretudo porque um lúpico bem cuidado pode normalizar todos esses exames. O indivíduo pode chegar num primeiro momento com a doença e está lá com anemia, com exame de urina alterado, com um monte de coisa alterada. Aí ele faz o tratamento e conforme ele vai melhorando, os exames vão normalizando. Então, a consulta ideal é uma consulta de rotina, que o indivíduo vem, porque era a hora de vir, ele diz que se sente muito bem, o médico examina e não encontra nada de errado, vê os exames de controle e está tudo normal. Isso é o sucesso. Dá para falar genericamente de quanto em quanto tempo você quer ver esse paciente? Não, assim, é muito específico. Eu acho que um lúpico que vê menos que 3 vezes por ano o médico está vendo pouco demais. Mas tem lúpico que precisa 2 vezes no mesmo mês. Tá bom. Então, assim, o lúpico que fala assim, eu estou em casa, eu estou ótimo há um tempão. Será que eu estou indo no médico menos do que eu devia? Faz 2 anos que eu não vou. Certamente está indo menos do que devia. Entendeu? Então, claro que tem paciente lúpico e depende da fase da doença. Às vezes, numa fase ruim, ele vai no médico todo mês durante 6 meses. Numa fase boa, ele vai no médico 3 vezes por ano. Isso é uma coisa que é o que eu sempre digo para o doente. Também existe essa situação. Não? Existe a consulta de rotina e a fora da rotina. A consulta de rotina é aquela que você sai com a próxima meio que marcada. E a fora de rotina é aquela que você, que é um paciente que sabe sobre a doença, pensa, puxa, eu acho que eu preciso adiantar essa consulta com o meu médico porque está surgindo um fato que é diferente. Eu preciso pelo menos telefonar para ele ou antecipar a consulta. É o paciente enfrentador. É o paciente que sabe se atrasar a consulta 15 dias pode ou ele tem que adiantar. Ele tem que ser o gerente da doença. Então, é importante para toda doença crônica. A doença é sua, paciente. Você assuma ela e cuide dela como se fosse seu filho. Não adianta você levar para outra pessoa cuidar.
É quase um casamento com o reumato, então. O paciente lúpico, ele tem um reumato pro resto da vida. Tá. Dá para ter esse contato mais próximo? Eu estou pensando em algo que é quase inexistente no dia de hoje. Nós temos um problema sério, né? Saúde. Quando a gente fala de medicina privada, é possível, quer dizer, os pacientes de um consultório privado, eles têm acesso, mesmo os pacientes de convênio, com a maior ou menor dificuldade, dependendo do tipo de convênio, eles têm acesso ao reumatologista. Os pacientes do SUS, eles têm muito problema, porque somos poucos reumatologistas no Brasil. Deve ter cerca de 1.500 reumatologistas no Brasil, metade deles no estado de São Paulo. Então, existem muitas localidades em que tem falta de acesso ao reumatologista. Na cidade de São Paulo, isso acontece mais por desorganização, por falta de investimento, do que por falta de profissional. Sim. Porque São Paulo tem muito reumatologista. O que acaba acontecendo na prática é que essas doenças reumáticas mais graves, elas acabam sendo muito encaminhadas para os serviços terciários. Então, os ambulatórios do Hospital São Paulo, do Hospital das Clínicas ou da Santa Casa, por exemplo, eles estão abarrotados de pacientes lúpicos, apesar de ser uma doença rara, porque eles encontram poucos especialistas na rede. Então, a gente devia ter uma rede com especialistas que ficaria com isso, cuidaria desses pacientes e que encaminharia para o serviço terciário só os casos mais graves. Uma telespectadora mandou uma pergunta aqui, talvez essa seja a nossa participação de hoje. Não deu tempo de ler todas as perguntas, né? Acho que é importante a gente esclarecer aí de maneira genérica. O doutor volta para que a gente possa falar mais, esclarecer as dúvidas, ler somente as perguntas dos telespectadores. Nossa telespectadora fala de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ela diz que tem lúpus diagnosticado já faz 8 anos. Não foi nada fácil, ela diz que o dela é o sistêmico. Já teve alterações nos rins, agora já está bem controlado. Tem cutâneo, da pele também, cutâneo também, asa de borboleta. Estou em tratamento, sou hipertensa, tenho asma, mas já estou bem melhor. Pois só ainda tenho muitas dores nas juntas e elas incham. Diz que está adorando o programa de hoje, procura ler tudo sobre a doença dela para ajudar. Aí ela diz aqui, pergunta ao doutor, mesmo tomando os remédios, fazendo tratamento, acompanhamento, é normal ter essas dores e o inchaço? Claro que o tratamento ideal e bem sucedido, ela não teria essas dores e inchaço. Claro que às vezes o médico faz tudo o que é possível e assim mesmo continua sendo uma coisa. Geralmente o acometimento articular é uma coisa que não costuma ser tão complicado de ser controlado. Então, eu acho que ela deve insistir, voltar no médico, dizer para o médico que isso está atrapalhando muito ela. Provavelmente o médico vai olhar mais para isso. O acometimento articular do lúpus, ele é mais grave só em 10% dos pacientes. Quer dizer, ou ela é um dos poucos casos que tem as juntas no acometimento mais grave. Claro que existem outras coisas que doem a junta. Por exemplo, o indivíduo pode ter uma necrose, por exemplo, óssea e está com dor por causa disso e não é exatamente do lúpus. Mas ela deve voltar no médico e falar com o médico. Certamente terá mais o que fazer. Perfeito. Uma outra telespectadora diz aqui, quem faz tratamento para lúpus pode ingerir alguma bebida alcoólica? Aí ela diz aqui que é uma mulher jovem e pede para que eu não fale o nome dela, não tem problema. Como é que funciona tratamento e bebida alcoólica, doutor? Não, o lúpico pode beber bebida alcoólica como qualquer outra pessoa, ele não deve ser alcoólatra, né? E claro, respeitados os medicamentos que estão sendo usados. Se você tiver um lúpico que está usando cloroquina e mais nada, ele vai poder beber como a irmã bebe ou como o marido bebe. Pouco, ninguém deve beber mais do que um copo de bebida qualquer por dia e de preferência não beber todos os dias. Agora, não faz bem para ninguém, aí você não vai exagerar. Exato. Também, né? Agora, de um modo geral, a maior parte dos pacientes pode tomar lá um copo ou outro de bebida alcoólica nas festas. Isso não costuma ser um problema. Eventualmente, se usando uma medicação muito específica, por exemplo, teve um problema no sistema nervoso central e está usando um anticonvulsivante e o neurologista pediu para não usar por causa daquele anticonvulsivante. Mas aí são coisas muito específicas. Seguir a orientação do especialista sempre, né? Para encerrar, doutor, ainda dá tempo de fazer mais uma aqui. Tem uma telespectadora que mandou mensagem preocupada porque ela nunca fez nenhum exame para saber se ela tem lúpus ou não. Aí ela diz aqui, que exame que eu preciso fazer? Não é para fazer nenhum exame. Nenhum exame, você entendeu exatamente. Não faça nenhum exame. Diante de sintomas,
o médico vai solicitar exames. Não se existe exames para saber se eu vou ter também a doença. Então, não tem como prevenir ter a doença. E se você não tem sintomas, não faça exames. Agora, tudo aquilo que a gente já sabe que agrava qualquer condição e que está nas nossas mãos, que a gente pode evitar o sedentarismo, fazer atividade física, né? Evitar a obesidade, não manter sempre um peso adequado, cuidar da pressão arterial, do colesterol, tudo isso. Diabetes, né, para evitar ter cada vez mais cedo que as pessoas têm, né? Então, tudo isso que a gente puder fazer faz com que a gente tenha uma vida mais saudável, com lúpus ou sem lúpus. No lúpus isso fica mais importante ainda, porque ele tem uma somatória de fatores contra. Então, cuidar de tudo é muito mais importante até do que uma pessoa que não tem a doença. Adorei te saber aqui, doutor. Quando a gente coloca, se você colocar no Google aí sobre a doença, você vai encontrar vários locais de fontes seguras, mas você vai encontrar também alguns locais onde cada um vai dando seu relato, e aí ninguém tem certeza se é lúpus ou não, e aí uma história vai ficando maior do que a outra, e aí acaba que ninguém consegue se ajudar, né? Por isso que foi importante a gente fazer esse bate-papo hoje, para falar sobre lúpus aqui, esclarecer as dúvidas. Claro que restam outras tantas, né? Cada um quer colocar o seu caso aqui e quer ter a sua dúvida esclarecida, mas o doutor está convidado para voltar, para que a gente possa falar mais vezes sobre lúpus e sobre outras doenças aí da área da reumatologia. Vai ser um prazer sempre. Obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de ter estado aqui com você e com seus telespectadores, e a educação do paciente é uma coisa fundamental e que eu acredito muito. Telespectadora que falou que está sempre ligada nas questões do lúpus, porque ela tem lúpus, excelente, né? Acho que quanto mais informação, mais importante, melhor, né? Obrigada, doutor. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.